Olá, bem-vindos ao canal Vivendo por um Propósito. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Hoje a leitura é Ansiedade, como enfrentar o mal do século, capítulo 5. O gatilho da memória. A ansiedade vital. Os fenômenos que constroem cadeias de pensamentos estão num movimento contínuo e inevitável, num fluxo interrupto, num estado de ansiedade vital. A ansiedade vital, gerada pela solidão da consciência virtual, é saudável, pois movimenta todo o processo de construção do psiquismo, sejam pensamentos, ideias, personagens, ambientes, desejos, aspirações. A ansiedade vital torna-se uma ansiedade doentia quando contrai o prazer de viver. A criatividade, a generosidade, a afetividade, a capacidade de pensar antes de reagir, a habilidade de se reinventar, o raciocínio multifocal, entre outros. Um dos mecanismos psíquicos que mais transformam essa ansiedade vital numa ansiedade asfixiante é a hiperconstrução de pensamentos. Quem tem uma mente agitada, quem é uma máquina de se informar e de pensar, ultrapassou os limites saudáveis da movimentação psíquica e desenvolverá a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado é como um filme editado em altíssima velocidade. Só há apreço nos primeiros segundos. Depois, o desprazer atinge o espectador. De acordo com a TIM, a ansiedade vital é um testemunho solene de que pensar não é apenas uma opção do Homo sapiens, mas inevitável. Se o eu não construir cadeias de pensamentos numa direção lógica e coerente, fenômenos inconscientes as produzirão. A ansiedade vital estimula uma dança de fenômenos nos bastidores da nossa mente, mesmo quando dormimos. Os sonhos representam um reflexo dessa fascinante movimentação construtiva. Gatilho ou fenômeno de autochecagem. O gatilho da memória é o primeiro fenômeno que se apresenta na dança dos fenômenos inconscientes que constroem pensamentos. Ele é acionado quando entramos em contato com cada estímulo extrapsíquico. Luz, sons, estímulos táteis, gustativos, olfativos ou intrapsíquico. Imagens mentais, pensamentos, fantasias, desejos, emoções, inclusive com determinados estímulos orgânicos, substâncias metabólicas, déficit de neurotransmissores, drogas psicoativas. O gatilho atua em milésimos de segundos, sem que o nosso eu tenha consciência da sua operacionalidade. É ele quem abre as janelas da memória, ativando a interpretação imediata e a consciência instantânea. O leitor sabe, nesse exato momento, quem é, onde está, o que está fazendo, sua posição, espaço temporal, não por causa da ação consciente e programada do seu eu, mas porque o gatilho da memória está ancorado em centenas de janelas que sustentam essa percepção instantânea. Você nunca ficou admirado com esse processo? Em uma aula ou conferência de 1 hora, é possível que o gatilho da memória seja detonado milhares de vezes para abrir milhares de janelas. A compreensão imediata de cada verbo, substantivo, adjetivo, pronome. Todos os dias vemos milhares de imagens que são interpretadas rapidamente pelo acionamento do gatilho da memória e as consequentes aberturas das janelas. Por isso, esse fenômeno também é chamado de autochecagem da memória. Portanto, as primeiras impressões e interpretações dos milhares de estímulos que percebemos, ainda que se tornem conscientes, são patrocinadas por fenômenos inconscientes. A ação destes
ocorre no primeiro ato do teatro mental. Compreendemos as palavras escritas ou faladas não pela ação consciente, programada e diretiva do eu, mas pelo pacto do gatilho com as janelas da memória. Se dependesse do eu encontrar cada janela a partir dos estímulos com que temos contato, não teríamos uma resposta inicial tão rápida. Não seríamos a espécie pensante que somos. A ação do gatilho da memória é fenomenal. Ele checa os estímulos em bilhões de dados na base da memória com uma rapidez surpreendente. Você acabou de ler minhas palavras através da ação, quase na velocidade da luz, desse magno fenômeno. Sem ele, o eu ficaria confuso e não identificaria linguagens, sons e imagens dos mais diversos ambientes. Não seria um leitor. O gatilho da memória e suas masmorras. Sem o pacto do gatilho com as janelas da memória, reitero, não seríamos uma espécie pensante. No entanto, com esse pacto, podemos também ser uma espécie aprisionada. Todas as fobias, como a fobia social, a claustrofobia, a acrofobia, medo de altura, são decorrentes dele. As obsessões e a dependência de drogas também têm como protagonista o gatilho que abre janelas killer imediatamente. Se, por um lado, o gatilho da memória é um grande auxiliar do eu, por outro, pode ser um grande algoz. Por abrir janelas doentias, pode levar a atos falhos ou interpretações distorcidas, asfixiantes, superficiais ou preconceituosas. Quem tem claustrofobia, embora não conheça o pacto entre o gatilho e as janelas killer da memória, sabe como esse medo é cruel, ainda que, sem dúvida, possa ser superado. As ferramentas que serão aqui expostas oferecem uma contribuição ao processo psicoterapêutico. Quando um portador de claustrofobia entra num elevador, um aperto no peito, o movimento do aparelho ou uma sensação de falta de ar fazem com que o gatilho abra rapidamente janelas killer que traduzem que o elevador parará e ele poderá morrer. O volume de tensão decorrente dessa janela bloqueia o acesso a milhares de informações, gerando a síndrome do circuito fechado da memória. O eu, portanto, entra numa armadilha psíquica para a qual não se programou, o que obstrui sua lucidez e a sua coerência. Tive o privilégio de descobrir essa síndrome e o dissabor de saber que ela está na base de fobias, farmacodependências, obsessões, depressão, homicídios, suicídios, guerras, genocídios, exclusão social e até do baixo rendimento intelectual. Certa vez, um aluno brilhante foi mal numa prova. Ele havia estudado, sabia a matéria, mas ficou tenso. E sem conseguir recordar as informações, teve um péssimo desempenho. O professor o criticou. Ele ficou abalado e registrou essa frustração. Estudou mais ainda para a prova seguinte. Quando chegou o dia, o gatilho da memória entrou em cena e abriu a janela killer que continha o arquivo do medo de falhar. O resultado? Foi vítima da síndrome do circuito fechado da memória. Não conseguiu abrir os demais arquivos que continham as informações que havia estudado. Teve ansiedade intensa e um péssimo rendimento intelectual. Toda vez que ia fazer uma prova, o pacto entre o gatilho da memória e as janelas killer era um drama. Acabou jubilado depois de anos de péssimo desempenho nas provas. Um ato grave contra sua inteligência. Muitos gênios são tratados como deficientes mentais por causa desses perniciosos mecanismos. Como professores e psicopedagogos, em quase todo o mundo praticamente
desconhecem o pacto entre o gatilho e as janelas da memória. Não conseguem contribuir com esses alunos. Nesse caso em particular, o jovem só conseguiu se superar, estruturar sua autoestima, brilhar em seu raciocínio e no desempenho das provas quando aprendeu a resgatar a liderança do eu. Enfim, quando aprendeu a gerenciar os pensamentos e proteger sua emoção. A educação clássica. A ironia do destino é que ele não é inevitável, mas uma questão de escolha. Quando o eu crê nessa tese e resolve tomar as rédeas do destino em suas mãos, sua personalidade já está estruturada e a cidade da memória já tem seus núcleos de habitação bem definidos. Desmontá-los, reorganizá-los é uma tarefa possível, porém complexa. Imagine a dificuldade de reformar uma casa para entender a complexidade de reescrever nossa memória. Quem já reformou sua residência sabe o trabalho que dá. Quem já fez tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico sabe que superar conflitos não é um processo rápido como uma cirurgia. Mas, claro, não estamos de mãos atadas. Podemos reciclar e reeditar as janelas traumáticas. Uma tarefa que exige técnicas para o eu se equipar como um autor da própria história. O que demanda uma nova agenda fundamentada em metas e prioridades a médio e longo prazo. Por exemplo, pense numa pessoa vítima de fobia social, que tem marcante medo de falar em público. Certo dia, ela resolve virar a mesa e debater suas ideias destemidamente. Seu comportamento, por mais heróico que seja, está correto, mas se for isolado, formará apenas janelas solitárias e não núcleos da habitação do eu, ou uma plataforma de janelas light. Dias depois, quando enfrentar uma nova plateia, enfim, quando atravessar um novo foco de tensão, o fenômeno do gatilho terá grande chance de não conseguir encontrar, em meio de dezenas de milhares de janelas, aquela que financiou sua isolada ousadia. Mas terá a chance de encontrar as inumeráveis janelas killer, que financiavam sua insegurança, seu medo de falhar, sua preocupação excessiva com a sua imagem social. Tais janelas poderão fechar o circuito da memória, aprisionando e silenciando o eu, reproduzindo assim sua fobia social. Para superá-la, todos os dias ele deve criticar e reciclar seus medos e suas preocupações. Assim, formará um núcleo saudável de habitação do eu para ser protagonista da sua história. Capítulo 6. As janelas da memória, o armazém de informações. Definição. As janelas da memória são áreas de leitura da memória num determinado momento existencial. São arquivos em que o eu, o gatilho e o autofluxo se ancoraram para ler, utilizar as informações e construir o mais incrível dos fenômenos, o pensamento. Nos computadores, temos acesso a todos os campos da memória digital. Na memória humana, temos acesso às áreas específicas que chamo de janelas. Uma janela é como se fosse uma residência. Cada residência tem características básicas que a definem, como arquitetura, espaço, quadros, roupas, eletrodomésticos. Do mesmo modo, as janelas da memória têm centenas ou milhares de informações que as caracterizam. Deslocamento da personalidade. No livro Armadilhas da Mente, comentei que intencionalidade não muda a personalidade. É provável que todos nós, cedo ou tarde, já tenhamos tentado mudar alguma característica doentia da personalidade e falhado. Até psicopatas tentam se refazer em algum momento, mas falham.
Existe um consenso na psicologia de que a personalidade não muda. Na realidade, esse consenso, que alguns consideram uma tese, não tem fundamento, não se sustenta. A personalidade não é rígida, não é linear. Ela está em processo de mudança, ainda que seja na forma de microtransformações. A personalidade se desloca ou se transforma quando se muda a base das janelas da memória e quando o eu é equipado para ser líder de si mesmo. Os ataques de pânico, por exemplo, têm grande chance de se deslocar a formação da personalidade, porque formam janelas killer poderosas, encarcerantes, capazes de constituir um núcleo de habitação que sequestra o eu. A pessoa que vivenciou uma síndrome do pânico, ataques repetidos pelo menos uma vez por semana, nunca mais será a mesma. Poderá se tornar um ser humano muito melhor, mais dosado, sereno, altruísta, após a superação da síndrome, mas as mudanças estruturais da personalidade indicam que sairá do processo diferente. Uma pessoa que passou por uma guerra e vivenciou atrocidades sairá com deslocamentos importantes em sua personalidade. A intencionalidade do eu não muda personalidade. Se a personalidade é mutável, por que então não é fácil mudar características doentias como mau humor, impulsividade, baixo limiar para frustrações, timidez? Porque a intenção ou o desejo de mudança produz uma janela solitária e, além disso, frequentemente pobre, com poucos recursos. Uma característica de personalidade precisa de um núcleo de habitação do eu, uma plataforma de janelas, um bairro todo na cidade da memória para ter sustentabilidade. Enfim, para ser encontrada espontaneamente pelos fenômenos inconscientes como o gatilho da memória. Uma pessoa é tímida ou ousada não porque seu eu o determina, mas porque há milhares e milhares de janelas espalhadas nos campos de sua memória. O impulsivo, do mesmo modo, tem imensas plataformas de janelas em seu córtex cerebral que são facilmente encontradas e o levam a reagir do modo bateu, levou. Dependentes de drogas. Quem é dependente de drogas não se torna um encarcerado pela droga química em si, mas pelo arquivamento das experiências que tem com ela. Com o passar do tempo, o problema não é mais a substância psicoativa, mas a masmorra construída dentro do eu, financiada pelas inúmeras janelas killer espalhadas por sua memória. Pessoas dependentes recaem com facilidade porque, ainda que tenham tido sucesso num tratamento, na realidade reeditaram apenas uma parte das janelas traumáticas que contém a representação da droga. Outras janelas doentias permanecem vivas, capazes de ser encontradas durante um foco de tensão e financiar uma nova compulsão. Existe um conceito falso de que um dependente de drogas ou álcool será dependente a vida toda. Essa é, inclusive, uma das proposições dos alcoólicos anônimos e de muitos psiquiatras. Em tese, é possível sim deixar de ser dependente. Para isso, é preciso reeditar todas as janelas traumáticas ou killer, o que é uma tarefa difícil, pois elas não aparecem durante o tratamento. Embora o conceito seja falso do que o dependente seja sempre dependente, ele é útil para o eu viver sempre em estado de alerta, pois numa crise, perda ou frustração, o gatilho da memória poderá encontrar as janelas doentias, que ainda não foram reeditadas. E nesse caso, se o eu não proteger a emoção nem gerenciar seus pensamentos, poderá recair e se autodestruir novamente. Se o eu for conscientizado sobre as armadilhas da mente e equipado
para pilotá-la, poderá, em vez de se punir e autodestruir, usar a recaída para dar uma nova chance a si mesmo, ser mais seguro e reescrever as janelas que o enredaram. O sonho é construir bairros na memória. Usando a metáfora da cidade, são os bairros e não as residências solitárias que definem e representam as características da personalidade. A maioria dos seres humanos leva para o túmulo as características da sua psique que mais detestam porque não constroem uma agenda para reurbanizar os bairros da sua memória que contêm esgoto a céu aberto, praças mal iluminadas, ruas esburacadas, casas em ruínas. Essas pessoas não sabem que, apesar do desejo efetivo de mudança, estão produzindo janelas solitárias, as quais, quando atravessam um foco de tensão, ficam inacessíveis. Nem o eu e muito menos o fenômeno do gatilho da memória as encontram, portanto, não conseguem dar sustentabilidade às mudanças que desejam. Tais pessoas vivem prometendo para si e para todos que vão mudar, que serão mais pacientes, seguras, proativas, generosas, afetivas, autocontroladas. Algumas choram e entram em desespero, mas continuam as mesmas. Não entendem que a maturidade psíquica não exige que sejamos heróis, mas seres humanos com uma humildade inteligente, capazes de reconhecer nossa pequenez e imaturidade e construir uma nova estratégia, uma plataforma de janelas saudáveis, um novo bairro em nossa memória. O heroísmo deve ser enterrado. Como estudaremos, o grande desafio do ser humano é abrir o máximo de janelas num determinado momento existencial para raciocinar com maestria. Entretanto, infelizmente, se encontramos janelas traumáticas, podemos experimentar a síndrome do circuito fechado da memória e impedir o acesso do eu a milhões de dados. Essa síndrome nos faz reagir instintivamente como animais irracionais e, desse modo, levar-nos a ser vítimas de ataques de raiva, ciúme, fobias, compulsão, necessidade neurótica de poder, de controle dos outros, de perfeição. Que estratégia você usa para ser autor da sua história? Tipos de janelas da memória. Capítulo 7. Janelas neutras, killer e light. Janelas neutras correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória, contém milhões de informações neutras, em tese sem conteúdo emocional, tais como números, endereços, telefones, informações escolares, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais. Todas as informações existenciais registradas no córtex cerebral, desde a aurora da vida fetal até o último fôlego, estão nessas janelas. Devemos então fazer uma pergunta: essas informações acumuladas são apagadas ou substituídas espontaneamente com esse tempo? É difícil dizer se são substituídas ou ficam inacessíveis. Como o fenômeno registro automático da memória arquiva milhares de informações por dia, milhões por ano, é factível que uma parte seja necessariamente substituída. O passado é reorganizado pelo presente, o fui pelo sou, mas muito provavelmente milhões de dados do passado organizados eletronicamente nas células do córtex cerebral ficam arquivados não no centro consciente, que chamo de memória de uso contínuo, e sim na imensa periferia da memória, que chamo de memória existencial. Tenho segurança em dizer isso porque, quando uma pessoa atravessa uma degeneração cerebral, como o mal de Alzheimer, áreas importantes da
memória de uso contínuo são desorganizadas ou apagadas. E, ao mesmo tempo que ocorre esse acidente intelectual, liberta-se o acesso a informações antes quase inacessíveis como as da primeira infância, o que leva o paciente a ter recordações e atitudes inerentes a esse período. Janelas Killer correspondem a todas as áreas da memória que têm conteúdo emocional, angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. São as janelas traumáticas ou zonas de conflito. Killer, em inglês, significa assassino. Assim como o próprio nome diz, são janelas que assassinam não o corpo, mas o acesso à leitura de inúmeras outras janelas da memória, dificultando ou bloqueando respostas inteligentes em situações estressantes. Quando o gatilho encontra tais janelas, uma janela fóbica, por exemplo, por mais absurdo que seja o objeto fóbico, um beija-flor ou uma borboleta, o volume de tensão é tão grande que bloqueia o acesso a milhares de janelas, fazendo com que o eu seja prisioneiro dentro de si mesmo, incapaz de dar uma resposta lógica. Por isso, mesmo intelectuais, quando estão sob um ataque de pânico ou outra fobia, ficam irreconhecíveis, têm reação desproporcional, incoerente e ilógica. Janelas killer são janelas que controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu. Há vários subtipos de janelas killer, como as janelas do mau humor, ciúme, raiva, pessimismo, impulsividade, alienação, fobias, excesso de autoconfiança e dependência. Algumas janelas não são apenas traumáticas, são estruturais ou duplo P e sequestram o eu do sujeito. Duplo P quer dizer duplo poder, poder de encarcerar o eu e poder de expandir a própria janela ou a zona de conflito. Em outras palavras, o poder de adoecer o ser humano. As janelas killer duplo P são construídas a partir de estímulos intensamente estressantes, como traição, humilhação pública, ataques de pânico, falência financeira. Devemos nos mapear e perguntar quais são as janelas killers mais importantes que furtam nossa tranquilidade, nosso prazer de viver, nossa saúde emocional, nossa criatividade, nosso autocontrole. Devemos fazer incursões com coragem em nossa psique e indagar se temos janelas killer no duplo P que amordaçam nosso eu e asfixiam nossas habilidades emocionais e intelectuais. Todos devemos saber que não é possível deletar as janelas killer, mas é possível reescrevê-las. Janelas light correspondem a todas as janelas de leitura que contêm prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, ponderação, apoio, exemplos saudáveis. As janelas light, como seu significado em inglês, luz, acender, indica iluminam o eu para o desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência, capacidade de pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, resiliência, criatividade, raciocínio complexo, encorajamento, determinação, habilidade de recomeçar, proteger a emoção, gerenciar pensamentos. O eu entra no palco quando o circo está armado. Vou comentar algo seríssimo sobre por que somos uma espécie que facilmente adoece em sua psique e macula sua história. O fenômeno RAM arquiva todas as experiências que vivenciamos, sejam elas prazerosas ou angustiantes. Ele forma e preenche as janelas da memória
que serão a base de sustentação e formação do eu, que, como vimos, representa nossa consciência crítica e a capacidade de escolha. Quando o eu está relativamente maduro, no final da adolescência e, portanto, relativamente capaz de filtrar estímulos estressantes e de escrever a sua história, ele já é refém de seu passado, de milhares de janelas com milhões de experiências. E nada disso pode ser deletado, apenas reeditado, o que indica a dantesca dificuldade de mudar a base do que somos. Enfim, quando o eu adulto tem consciência crítica como ser único, a cidade da memória está bem organizada, com núcleos de habitação que já dão sustentabilidade às principais características básicas da personalidade, como timidez, ousadia, sensibilidade, impulsividade, flutuação emocional, humor, determinação, insegurança, raciocínio esquemático. Sem uma educação profunda, o eu, na plenitude da liberdade, viverá numa masmorra. Pense na timidez que atinge cerca de 80% dos jovens. O eu pode reciclá-la, mas é um processo mais difícil que a mais delicada cirurgia corpórea. Por isso, advogamos que o eu pode e deve aprender, desde a mais tenra infância, as ferramentas para se autocontrolar. Ou seja, à medida que é formado, deve se tornar também um formador. À medida que é educado, deve se tornar também um educador da emoção e gerenciador dos pensamentos. A educação clássica ensina aos alunos, da pré-escola à pós-graduação, milhões de informações sobre o mundo em que vivemos, do imenso espaço até o átomo, mas não ensina quase nada sobre o planeta psíquico, sobre os fenômenos que nos tornam seres pensantes. É por isso que tal educação, que antes preparava para a vida, hoje, nesta sociedade hipercompetitiva e saturada de informação, forma, com as devidas exceções, meninos com diplomas nas mãos, sem proteção emocional, sem habilidades para lidar com pedras e frustrações, sem a capacidade mínima de filtrar estímulos estressantes e de ser líderes de si mesmos. Perceba que estou falando mais do que de valores. Estou falando de funções fundamentais do eu como um autor da sua história. Mas esse tipo de educação é de responsabilidade dos pais ou da escola? De ambos. Não podemos lotear os alunos. Pais e educadores têm responsabilidade sobre o futuro emocional, social e profissional dos seus educandos. Muitos pais terceirizam a educação, atribuindo à escola uma responsabilidade que também é deles, o que é um erro imperdoável. Entretanto, a maioria das escolas se esquiva de assumir sua parte nesse processo. Reitero, elas se encarregam de transmitir milhões de dados sobre o mundo em que estamos, mas frequentemente se calam sobre o mundo que somos. Os exemplos gritam mais do que as palavras. Provavelmente, mais de 90% da influência que os pais exercem no processo de formação da personalidade dos seus filhos se deve não àquilo que falam, corrigem, apontam, mas àquilo que são, pelos comportamentos que expressam espontaneamente e que são fotografados pelo fenômeno RAM dos filhos. Quando os pais corrigem os erros dos seus filhos, formam-se uma janela light solitária, e isso somente se a correção for inteligente. Porém, como vimos, as janelas solitárias não estruturam personalidade, não formam um núcleo de habitação do eu. Faz-se necessária uma plataforma de janelas.
Muitos pais perdem o respeito e a capacidade de educar porque não entendem que os comportamentos espontâneos de seus filhos formarão grande parte dessas plataformas de janelas. Pais que querem ensinar seus filhos a ser pacientes, mas eles mesmos são impulsivos, ou ensiná-los a ser flexíveis quando eles mesmos são engessados e rígidos, terão pouco sucesso. O exemplo não é apenas uma boa forma de educar, é a mais poderosa e eficiente. O exemplo grita mais do que as palavras. Um grande executivo conquista a administração e influencia seus liderados muito mais pelos seus comportamentos do que pelas suas palavras. Quem traz suas palavras com suas ações precisa aumentar o tom de voz e exercer pressão para ser ouvido. É, portanto, um péssimo líder. Devemos ser plantadores de janelas light para contribuir para a formação de mentes livres e emoção saudável. A reformulação do papel da escola. A escola deve ser um complemento à educação familiar. E para isso, os professores precisam saber educar a emoção e trabalhar as funções mais importantes da inteligência para formar pensadores e não repetidores de informações. Pensadores filtram o que ouvem. Repetidores de informações obedecem a ordens. Têm baixo nível de consciência crítica e autonomia. Veja o caso da Alemanha pré-nazista. Os alemães ganharam 1/3 dos prêmios Nobel da década de 1930 no século XX. O país tinha a melhor educação clássica, a melhor matemática, física, química e engenharia. Entretanto, isso não foi suficiente para expurgar Hitler, um homem culto, rude, tosco, mas, ao mesmo tempo, teatral. Quando ele surgiu no cenário com Goebbels, Himmler, Göring e outros, e junto com eles começou seu marketing de massa, seduziu a juventude alemã. O eu do povo alemão perdeu a autonomia. Numa situação especial, capitaneada por insegurança alimentar, fragmentação política, alto índice de desemprego, 30%, humilhação e pesadas indenizações aos vencedores da Primeira Guerra, impostas pelo Tratado de Versalhes, um pool de janelas killer dominava o inconsciente coletivo dos alemães, comprometendo sua consciência crítica. A educação clássica, embora notável, não produziu pensadores coletivamente para rejeitar ou filtrar drasticamente o marketing de massa. Um jovem alemão daquele tempo sonhava, amava e se aventurava como os jovens de hoje. Mas, depois de anos bombardeado pelas campanhas nazistas, sua mente estava tão adestrada que ele poderia ser capaz de matar uma criança judia por não tirar o boné na sua presença. E minutos depois, se preparar para assistir um concerto musical. Como comento no livro O Colecionador de Lágrimas, e em destaque no romance psiquiátrico histórico Em Busca do Destino da Vida. Hitler e Goebbels devoraram primeiro o inconsciente coletivo dos alemães, para depois devorarem judeus, marxistas, eslavos, ciganos, homossexuais e outras minorias. Tive a oportunidade de discutir esse tema num debate com alemães notáveis, numa Alemanha que hoje é um exemplo de país que respeita os direitos humanos. Quem imaginaria que a nobre Alemanha de Kant e Hegel seria protagonista daquela atrocidade? Mas a pergunta que não pode se calar hoje é: com o tipo de educação clássica atual, que forma repetidores de informações, é fissurada pelas redes sociais e atingida frontalmente pela síndrome do pensamento acelerado, estamos preparados para não repetir tais atrocidades quando uma nova onda de janelas killer, capitaneada por aquecimento global, insegurança alimentar, escassez de recursos naturais, abastecer o inconsciente coletivo da humanidade? Minha resposta, infelizmente, é não. Formar pensadores e educar a emoção é vital e urgente. Muito obrigada por ter ouvido até aqui.
Peço que compartilhe, deixe seu like. A próxima leitura será o capítulo 8 e 9 de Ansiedade.